Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de número 35. Simplesmente um. Olha só, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 35. Abre aí sua Bíblia, seu aplicativo de celular para a gente compartilhar a palavra do nosso Deus nessa noite, tá bom? Diz assim, Marcos 3, 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vou repetir porque é muito rápido, né? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta ocasião. Marcos 3, 35. Né? E o tema da nossa reflexão do Simplesmente Um é família do sangue e família da fé. Ora, nós estamos no mês de maio, onde nós celebramos tradicionalmente o mês da família, tá certo? E nós temos alegria, né, misturada com desafios, né? Alegria misturada com desafio de termos a nossa família do sangue, né? A família do sangue, a família genética, a família da qual nós descendemos. E então nós temos essa alegria, nós oramos por esta família, nós buscamos as orientações de Deus para a nossa família, né? Nós entendemos que é um projeto de Deus a nossa família, ainda que lidando com as vicissitudes do mundo e da vida por causa do pecado, por causa de um mundo que jaz no maligno e porque nós somos pecadores, né? Então, nós, claro, celebramos a Deus pela família do sangue, essa que é, né, genética, que é da qual nós descendemos. Mas nós não podemos esquecer que além da família do sangue, nós temos a família da fé, a família da fé. E aí, nós vamos aprender hoje, a partir desse texto, algo muito surpreendente, que o reino de Deus nos ensina algo diferenciado. Quando nós tomamos parte do reino de Deus, o Evangelho de Jesus assume o devido lugar na nossa vida, então tudo muda, né? E até mesmo a nossa percepção em relação à família do sangue ganha um salto quântico quando a gente contempla a realidade da família da fé, tá certo? Então vamos olhar para o texto, Marcos, capítulo 3, verso 35, tem algo muito especial. Quem é que está dizendo isso? Essa palavra foi dita por Jesus. A gente precisa saber que o evangelista Marcos, quando registra essa palavra, esta é uma palavra dita pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, ou como está dito no Evangelho de Mateus, fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, esse é minha família. Irmão, irmã ou mãe é família. Tá certo? Jesus disse isso. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, ou a vontade do meu Pai Celeste, como está dito lá em Mateus, né? Esse é meu irmão, irmã ou mãe, ou esse é minha família. Quando que Jesus disse isso? Bom, Jesus estava numa ocasião reunido, ensinando o povo, e juntamente com o povo os discípulos, e o lugar onde ele estava abarrotado de pessoas, tomado de uma multidão, ou de uma quantidade grande de pessoas, como normalmente acontecia quando ele estava ensinando. E diz o texto dos evangelhos que a mãe de Jesus e seus irmãos, e também um dos evangelhos diz que as irmãs estavam também presentes, no evangelho de Marcos, foram ter com Jesus nesta ocasião. E chegando ali, não conseguiam ter acesso a Jesus devido à quantidade de pessoas que estavam naquele ambiente, naquele lugar, naquela casa. Eles não tinham como ter acesso a ele, não é? E então mandam um recado para Jesus a respeito da presença deles ali, de que gostariam de falar com ele. E é surpreendente que quando Jesus recebe essa notícia ou esse recado, né, porque os evangelhos narram de maneira um pouquinho diferente, mas independente disso, né, a notícia da presença da família do lado de fora, sem ter acesso ao local onde Jesus estava, ou o chamado da família para que ele pudesse ir falar com eles ou ir estar com eles, Jesus responde a isso de uma maneira surpreendente. Qualquer um de nós, possivelmente numa situação como essa, pediríamos para a multidão,
para aquelas pessoas que estavam ali, para abrir espaço, abrir caminho, para que a mãe de Jesus estivesse próximo dele, os irmãos e as irmãs tivessem a oportunidade de também estar próximo dos demais e ouvi-lo ensinando, né? E o que é mais surpreendente é que quando Jesus toma conhecimento dessa notícia ou desse recado da família, ele se dirige aos que ali estão presentes, a ouvir os ensinamentos dele de uma forma inesperada. Ele faz uma pergunta. Ele olha para todo o entorno, para aqueles que estão ali, e pergunta: quem são a minha mãe e os meus irmãos? Todo mundo deve ter ficado chocado com aquela pergunta, né? E ele mesmo responde, olhando para aqueles que ali estão, e um dos evangelhos diz, apontando para os discípulos, diz: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que, como está dito agora no final do texto, fazem a vontade de Deus. Portanto, aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, esse é a minha família. Olha que coisa surpreendente. A família do sangue de Jesus está ali do lado de fora. Maria, os irmãos de Jesus, as irmãs estão do lado de fora, não conseguem ter acesso a ele. Está sendo anunciado que eles estão ali. Ou eles mandam um recado para Jesus, dizendo: nós estamos aqui e gostaríamos que você viesse falar conosco, né? E ele olha para todo mundo que está ali ouvindo os seus ensinamentos e diz: quem são a minha mãe e os meus irmãos? Olha, a resposta lógica seria: bom, é Maria, é Tiago, é Judas, é as suas irmãs que estão lá fora. Ele diz: não, a minha mãe e os meus irmãos estão aqui, estão entre vocês aqui, aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celeste, que fazem a vontade de Deus. Ou como diz o Evangelho de Lucas, né? Que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Estas pessoas que fazem a vontade de Deus, que fazem a vontade do meu Pai Celeste, que ouvem a palavra de Deus e a praticam, estas pessoas são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Estas pessoas são a minha família, não do sangue, mas da fé. Olha que coisa surpreendente. Então, no mês da família, a gente precisa considerar esse aspecto que nós aprendemos com Jesus a partir do Evangelho. Que no reino de Deus, a família do sangue ganha um salto quântico quando nós entendemos que existe não mais a família apenas e tão somente do sangue, mas existe a família da fé. E uma coisa surpreendente que nós aprendemos aqui é que nem sempre aqueles que são membros conosco da família do sangue o são automática e necessariamente também membros da família da fé, né? E o contrário também é verdade. Muitos daqueles que não são membros conosco da família do sangue o são da família da fé. Então isso é muito importante para nós entendermos que diante desse princípio que Jesus apresenta para nós no Evangelho, da família da fé, né, é que nós vamos entender a palavra, por exemplo, de João Batista, quando as multidões vêm para se batizar. João Batista diz para os líderes, para os fariseus, para aqueles que estavam vindo, mas não com um coração sincero, ele diz a eles, né, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não como comeceis ou continueis a dizer entre vós mesmos aí, né? Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão, nós somos do sangue de Abraão, nós somos genética de Abraão, nós somos descendente de Abraão. João Batista diz: não. Dessas próprias pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas que os que são da fé que são filhos de Abraão. Não basta ser descendente de Abraão pelo sangue, pela genética, pela descendência, se não o for pela fé, se não for pelos passos de fé, a semelhança dos passos que deu Abraão. Porque aqueles dos dias de João Batista estavam vindo para o batismo de arrependimento sem arrependimento, né? Apenas como uma formalidade, como um ritualismo, confiados apenas e tão somente que eram filhos de Abraão, do sangue, que eram do sangue de Abraão, que eram descendentes da genética de Abraão, né? Mas não eram da fé que tinha Abraão. Por que não eram da fé? Porque não mostravam arrependimento.
Porque se fossem verdadeiramente filhos de Abraão, teriam a fé que teve Abraão e teriam uma postura e fruto digno de arrependimento na presença de João Batista naquele momento de chamado arrependimento. Então, não basta ser da família do sangue, da família genética, da descendência de Abraão. É preciso andar nas pegadas da fé que teve Abraão. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, aqueles que são da fé é que são filhos de Abraão. Então, nós podemos não ser descendentes de sangue, podemos até não ser descendentes genética, biologicamente, né, de Abraão, mas nós somos descendentes da fé que teve Abraão. Ele creu em Deus, né, e contra a esperança creu. Né, a palavra de Deus dá testemunho da fé que teve Abraão do Senhor. E por isso nós somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Então Jesus vai mostrar para a gente que a família do sangue, ela é importante, ela tem o seu lugar. O reino de Deus não anula, né, não descarta, não nega o lugar e o papel da família do sangue, mas vai nos mostrar que a família da fé tem uma dimensão incomparavelmente maior. Né? Jesus diz, quem são a minha mãe e os meus irmãos? Não, minha mãe e os meus irmãos não tem a ver meramente com o sangue, com a genética, com a descendência. A minha mãe e os meus irmãos, a minha família são os que fazem a vontade de Deus. São os que cumprem a vontade do meu Pai Celeste. São aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Estes são a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs. Estes são a minha família, diz Jesus. Olha que coisa surpreendente. E aí a gente entende uma coisa muito especial que aconteceu. O próprio Jesus, na cruz, numa das suas palavras na cruz, como a gente conhece, ele diz para sua mãe, e diz para o discípulo João, eis aí a sua mãe. E diz para a mãe Maria, eis aí o teu filho. Ora, Jesus está entregando a sua mãe aos cuidados de um discípulo e não de um de seus irmãos. Né? Está colocando a responsabilidade da sua mãe na mão de um discípulo e não na mão de um irmão. Então a gente fica, mas por que ele não tinha irmãos? Tinha Tiago, tinha Judas, como diz o texto, tinha outros. Né? Por que ele faz isso? Né? Porque o Evangelho de João no capítulo 7 vai dizer, no capítulo 7, verso 5 vai dizer que até um certo período, nem os seus irmãos criam nele. Né? Nem os seus irmãos de sangue, né? Da família do sangue, criam nele. Né? Mas o João, que era o irmão de Tiago, estava aos pés da cruz, junto com as mulheres, junto com Maria, porque ele cria em Jesus. Ele não era da família do sangue, mas ele era da família da fé. Então Jesus entrega sua mãe aos cuidados de alguém que não é da família do sangue, mas que é da família da fé. E diz para sua mãe, eis aí o teu filho. E diz ao discípulo, eis aí a tua mãe. E a palavra de Deus diz que a partir daquele momento, João toma Maria e leva junto consigo, e toma aquela responsabilidade dada por Jesus lá na cruz, para ele como um discípulo, como parte da família da fé. Olha que coisa surpreendente, não é? É importante a gente entender esse contexto. Né? Nesse mês da família, agradecer a Deus pela nossa família do sangue, né? Mas também saber que maior que a nossa família do sangue é a nossa família da fé. Né? Não é desprezar, não é negar, não é anular, mas é saber que quando nós fazemos parte do reino de Deus, a genética, o sangue, a descendência fica apequenada diante da nossa relação com Deus por meio de Jesus no Evangelho. Nós fazemos parte de uma família maior. O apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, em Efésios, lá no capítulo 2, falando dos gentios, ele diz, agora vocês já não são estrangeiros, né? Vocês já não são estrangeiros, vocês já são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Porque os gentios eram desconsiderados, né? Os judeus desconsideravam os gentios, eram tidos como gente, né, que não tinha o privilégio de fazer parte do povo de Deus. E Jesus veio e acabou com esse muro de separação, como diz Paulo em Efésios. Né? A parede de separação que existia foi derrubada por Cristo Jesus. E aí Paulo diz, vocês agora já não são estrangeiros, mas vocês são concidadãos dos santos.
Vocês são membros da família de Deus. Paulo usa essa expressão família de Deus. E usa também lá em Gálatas, dizendo assim, nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo usa tanto a expressão família de Deus como família da fé. Ou seja, além, muito para além da família do sangue, nós temos agora a realidade, a partir do reino de Deus, a partir do evangelho de Jesus, a partir da graça de Deus revelada na cruz por meio de seu Filho, do poder do Espírito Santo, para além da família do sangue, nós temos a realidade extraordinária da família da fé. E ela tem uma amplitude, uma extensão muito maior do que tão somente a família do sangue. Então, tem gente que pode ser membro da família do sangue comigo e com você, e não necessariamente, automaticamente, ser membro da família da fé. E tem gente que não é membro comigo e com você da família do sangue, mas pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, é membro junto comigo e com você da família da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, sobre Jesus, nós vimos que ele entrega a sua mãe aos cuidados do discípulo João e não dos seus irmãos naquele momento. Mas a palavra de Deus nos surpreende. Lá em Atos, no capítulo 1, no verso 14, na espera pela descida do Espírito Santo, a palavra diz que as mulheres estavam perseverando em oração, os discípulos, junto com as mulheres, com Maria e com os irmãos de Jesus. Houve um momento em que aqueles que eram irmãos da família do sangue, se tornaram agora irmãos na família da fé. E esse é o nosso desejo, é a nossa oração, é o nosso clamor a Deus no mês da família. Que aqueles que são irmãos, que são membros conosco da família do sangue, com os quais nós temos vínculos afetivos, laços sanguíneos, genéticos, né, de descendência, de ascendência, que nós possamos ter também pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, os laços e os vínculos da família da fé. Porque estas mesmas pessoas com as quais nós temos esses vínculos, elas chegaram ao conhecimento de Jesus pela graça de Deus e passaram a fazer parte daquilo que Jesus disse, daqueles que fazem a vontade de Deus, daqueles que cumprem o querer do Pai Celeste, daqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E nós sabemos que isso acontece não pelo sangue, não pela vontade da carne e não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz, do verso 11 até o 13, ele diz que o Verbo veio para esse mundo, o Verbo se fez carne e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas o texto diz, mas a todos quantos o receberam Jesus, receberam o Verbo encarnado, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, daqueles que creem em Jesus. E ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus. Então, o nosso clamor, a nossa oração, no mês da família, pelas nossas famílias, é que aqueles que são membros conosco, da família do sangue, né, pela genética, pelo sangue, pela descendência, pela ascendência, que passem a fazer parte conosco, igualmente, com muita alegria, pela graça de Deus, da família da fé. Que possam nascer, não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas possam nascer da vontade de Deus, nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito Santo. E isso acontece quando essas pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, como está dito no Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se tornam filhos de Deus, se tornam membros da família de Deus, se tornam membros da família da fé, se tornam homens e mulheres que vivem para cumprir a vontade de Deus, vivem para fazer a vontade do Pai Celeste, vivem para ouvir a palavra de Deus e praticar esta mesma palavra. E assim nós teremos uma alegria dupla, nós teremos uma alegria múltipla, né, de saber que aqueles com os quais nós temos laço de sangue, também nós temos laços da fé em Cristo Jesus, o Senhor e o Salvador. Então, nessa noite, a minha oração é pela sua casa,
é pela sua família. É por aqueles que você tem colocado diante de Deus nas suas orações e pedido que eles possam, né, ser enquadrados nesta palavra dita por Jesus em Marcos, no capítulo de número 3, verso 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e minha mãe. Esse é família de Deus. Esse é família da fé. Esse é família de Jesus. Muito para além do sangue, né? Muito para além do limite da genética e da descendência, mas dando um salto quântico para além daquilo que é meramente horizontal e assumindo uma perspectiva vertical que tem a ver com a graça, com a misericórdia e com a manifestação do amor de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus, que nos permite ser família da fé, família de Deus, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia! Amém, amém e amém.